todos, né? Não é só o nosso mercado que está sendo impactado com isso, naturalmente, a tecnologia está impactando todo o universo, né? Mas assim, a gente está com muita coisa acontecendo e engraçado porque assim, as pessoas acham assim, a tecnologia está chegando agora e está sendo disruptiva. Não é assim, cara. Faz 10 anos que a tecnologia está vindo. Eu brinco com os contadores quando eu dou palestra, eu falo assim, cara, não seja o sapo. Sabe a história do sapo? Não seja o sapo. Você está dentro da água ali, o negócio está começando a esquentar, ferver, você vai morrer cozido. Então assim, não seja o sapo. A tecnologia, você tem que abraçar ela. Não querer abraçar a tecnologia é a mesma coisa que você tentar segurar uma onda com os braços. Assim, né? Você não vai segurar nada, você vai ser afogado por ela. Melhor surfar, né? É melhor surfar, exatamente. Então assim, a tecnologia a gente tem que aprender a usar, a gente tem que abraçar a tecnologia porque ela vem de qualquer jeito. Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. Hoje estamos em São Paulo para falar com um cara, Jairo. Cara, um cara extremamente arrojado. Arrojado? Essa seria a palavra? Sofisticado e arrojado. São dois adjetivos que, cara, traduzem muito o nosso convidado hoje, que no backstage aqui já deu uma aula, um assunto super interessante. Eu tô muito curioso, o Weber também, então vamos chamar Douglas Gomes. Chega aí, Vem cara! Vem pra cá, Douglas Gomes! Maravilhoso, o cara é diferenciado. Obrigado, cara. Sensacional, obrigado pelo aceite ao nosso convite. Obrigado mesmo, de verdade. Quer dizer que eu sou sofisticado. Sofisticado e contador sofisticado, cara. O cara tá elevando o nível da contabilidade em todos os sentidos. Exatamente. E esse bate-papo vai ser incrível porque, cara, contabilidade, muitas vezes você tem medo do seu contador, nem sabe pra que serve. E hoje nós trouxemos um cara aqui que tá revolucionando esse mundo, já. Deu as caras a tapa. Douglas, conta um pouquinho, cara, pra gente aí a sua trajetória e todas as coisas que você me falou aqui atrás, porque, com certeza pro pessoal vai ser super interessante. Legal. A sua parte acadêmica aí e tal. Legal. Mas daí o cara vai ficar aqui até 2020. Não dá. Não, vamos resumir já, vamos resumir. Eu vou tentar dar uma resumidinha, né? São 50 anos de vida já, né? Então... A gente se mexe, né? Sabe que Sorocabana é sacudido, né? Sorocabana não tá por brincadeira. Fiz minha carreira dentro da contabilidade, eu estudei contabilidade e administração de empresas. Não gostava de contabilidade, eu resolvi ser administrador de empresas quando eu era mais jovem, queria fazer administração. O meu pai era professor da universidade, aliás, em Sorocaba muita gente ama ou odeia, né? Ainda mais professor, né? E ele disse para mim na época que eu decidi fazer administração, ele disse assim, então você vai fazer contabilidade. Eu falei, não gosto de contabilidade, não quero. Ele falou, não, você não entendeu, você vai fazer contabilidade. Se você quer ser um bom administrador, você precisa entender a língua dos negócios, que é a contabilidade. Você tem que saber falar essa língua. Isso é uma língua, a língua dos negócios, e você precisa dominar essa língua para ser um bom administrador. E ele me convenceu, né, a fazer a contabilidade. E eu acabei fazendo, e graças a isso, e agradeço muito ao meu pai hoje por isso, né, graças ao ter feito a contabilidade, que isso alçou um ganho bastante interessante para mim na minha carreira, né? Me alavancou na carreira. Eu trabalhei um período no mercado financeiro, um período bastante considerável. Tive uma curva de aprendizado muito grande no mercado financeiro. E foi graças à contabilidade que eu tive essa oportunidade, né? Então, assim, fiz administração, contabilidade. Comecei a trabalhar com meu pai no escritório de contabilidade. A gente tem um escritório há 32 anos. Em 2000, resumindo a história aqui, obviamente, né? Em 2000 eu comprei o escritório do meu pai. Meu pai trabalhou mais um período com a gente lá, me ajudando em algumas coisas. Depois ele se aposentou de fato. Aí eu acabei me envolvendo com o mercado financeiro. Fui para o mercado financeiro. Comecei a trabalhar no mercado financeiro com fundos de investimento. Comecei com factoring, na verdade, com uma factoring de uma cliente nossa. Depois acabei indo para a história de fundos, acabei virando executivo de um banco. Vice-presidente. Cheguei à vice-presidência do banco, né, por um período. E aí em 2014 eu resolvi pivotar minha carreira, pivotar minha vida. Voltei para o meu negócio, porque eu continuava sócio do escritório de contabilidade, mas eu não atuava, eu era mais um conselheiro. Era um escritório muito pequeno em 2014, lá em Sorocaba mesmo. E aí, como eu tive uma curva de aprendizado muito grande, muito interessante no mercado financeiro, né? O mercado financeiro ele é bastante, vamos dizer assim, bastante... Ele
te provoca muito, né? Você precisa ter conhecimento, você precisa ser audacioso no mercado financeiro, mais agressivo e tal. E aí, como eu tive uma curva de aprendizado muito interessante, a gente estava falando um pouquinho sobre networking antes, né? Eu acho que ele proporcionou um networking muito interessante. Eu saí do mercado financeiro em 2014 com um monte de projetos para o nosso negócio, né? Para a contabilidade. Aí, o primeiro movimento que a gente fez foi fazer um planejamento estratégico, né, na empresa, para onde a gente queria ir, o que a gente queria. Inclusive, eu estava revisando essa semana o planejamento estratégico, porque a gente fez um planejamento estratégico de 2014 até 2020, né? E o primeiro movimento que a gente foi nós precisamos internacionalizar a empresa. Sensacional. E aí a gente foi, em 2014, a gente abriu o nosso primeiro escritório em Miami, começamos a internacionalizar, tinha muita oportunidade lá na época, de brasileiros, né? Eu tenho um grande amigo meu que mora lá e ele dizia para mim, cara, o brasileiro vem para cá, contrata um contador aqui, daí ele precisa falar com o contador do Brasil, o cara daqui não conversa com o de lá não conversa com o daqui, não se entendem, é uma bagunça, a vida do cara fica uma bagunça. Se você fizer essa ponte, puta, eu vou indicar um monte de amigo meu que precisa disso e tal. E a gente começou assim, né? Com investidores e tal. Hoje a gente atua já com várias empresas. Que legal, cara. Que tem operação nos Estados Unidos, né? A gente atende todos os estados americanos. É muito diferente o cenário, assim, em termos de regra de operação? Sim. É bem diferente. Não que não seja... Ele tem um nível de complexidade também, naturalmente. A gente teve uma curva de aprendizado, né? No começo a gente investiu muito para ter esse aprendizado. A gente contratou, inclusive, um escritório lá para poder nos dar todo o suporte no começo, né? Para a gente não cometer nenhum equívoco, nenhum erro. Então, na verdade, a gente pagava para trabalhar no começo, né? Foi um investimento que a gente acreditou e falou, puxa, vamos pôr dinheiro nisso, vamos aprender e depois... para a gente poder se tornar autônomo, né? E hoje a gente é autônomo, 100% autônomo, a gente não depende de ninguém que não seja pessoal nosso, exclusivamente nosso, né? Da nossa empresa. Mas sim, tem regras, cada estado americano tem uma regra um pouquinho diferente, mas em geral é muito mais simples que o Brasil, né? É muito mais... Menos burocrático. Ele é menos burocrático e mas apesar que tem algumas coisas ainda que são muito... arcaicas nos Estados Unidos, o pessoal ainda usa fax lá, para vocês terem uma ideia, para algumas coisas. Né? Maravilhoso, não? O RS às vezes pede, manda um fax, né? A Receita Federal Americana. Puta, acho que eu não sei nem mais ligar um Tem fax. muita declaração que ainda é entregue em papel lá, tem muita coisa lá que ainda é papel. Porque lá, assim, como lá a relação do empresário, né? Do cara que é o devedor de imposto, né? O contribuinte, desculpa, falhou. A relação do contribuinte com o Estado lá é muito diferente do Brasil, né? Lá o Estado confia, porque lá se você fizer coisa errada e você for pego, você vai ser usado como exemplo. É diferente do Brasil, né? A relação do Brasil é diferente. Até mesmo pelas leis, né? Pelas leis. Desde toda a parte de Constituição, mas daí nós vamos levar para outro assunto. Mas eu quero voltar aqui, vai longe. Que você me falou uma coisa bem interessante, que você lá em 2014, você fez um planejamento aí mais ou menos de 5 a 6 anos. A gente conversa muito com os nossos clientes, esse aqui é o Pizza com Marketing e tal, e aí, Douglas, o pessoal fala o seguinte, vamos fazer uma estratégia aqui de 3 meses... Né? E a pessoa muitas vezes ela está pensando muito a curto prazo. As ações de curto prazo elas são excelentes desde que você tenha um objetivo macro, né? Que eles falam, a gente precisa ir para fora, você já tinha esse objetivo. O que você pode falar para essa galera nessa questão desse objetivo, se você traçou esse objetivo e falou, agora eu não quero mais, teve vezes que você queria desistir, mas o objetivo estava lá. Como que foi essa jornada, sabe? Porque... tem muita gente que o cara não consegue ir na academia 2 vezes, entendeu? O cara vai emagrecer lá, então não deixa de ser um objetivo, sabe? Então, eu acho assim, como eu fui diretor de planejamento estratégico, né, eu antes de atuar efetivamente nessa área, eu tinha muito essa visão também, né, de curto prazo, de que estratégia era um negócio de curto prazo. E no meu ponto de vista, hoje, né, mais maduro e mais, vamos dizer assim, mais experiente nessa área, vou tentar fazer um paralelo aqui, né? Então, assim, quando você traça uma estratégia, você faz um planejamento estratégico, né? Eu brinco sempre que eu digo assim, o planejamento estratégico é que nem o GPS, cara. Super. Então, assim, eu quero ir para aquele ponto. Legal. Eu defino qual é o ponto que eu quero ir. Eu faço um plano. E o que acontece nessa rota? O GPS recalcula o tempo todo. Então, o plano estratégico, ele serve como GPS, recalculando o tempo todo. Legal. O plano serve para você ter uma noção do que fazer. Mas
ele é orgânico. Ele é vivo, né? Ele é vivo. Ele é vivo. Né? Você acabou de falar que estava revisitando ele. Sim, a gente olha o planejamento estratégico a cada 6 meses, né? Porque o cenário muda, né? Nós temos muitas variáveis que envolvem os negócios. Mas aquele objetivo, aquele propósito, né? A gente fala muito de propósito na nossa empresa, porque a gente tem um propósito que norteia tudo isso, né? Aquele propósito não muda. Então, assim, a gente sabe que a gente está saindo do ponto X e a gente quer chegar no ponto Y. E para isso eu preciso de uma estratégia e de um plano tático para fazer isso. Me levar até lá. Só que tanto a estratégia quanto a tática, elas vão mudando durante o caminho, porque você não controla as variáveis. Né? O cenário muda, o mercado muda, a tecnologia muda, os concorrentes mudam, os clientes mudam. Então não é um negócio estático que você fala assim, criei um plano, que a gente falou, né? De 6 anos. Eu estava revisitando o primeiro plano que a gente escreveu lá em 2014, que eu falei, puxa, deixa eu relembrar, né? O que a gente pensou. E aí eu estava te contando da história das associações que a gente está fazendo agora. Lá em 2014, a gente escreveu no plano estratégico nosso que a gente queria abrir franquias no nosso escritório. Era um dos pilares. Um dos objetivos que a gente tinha. E ele mudou. Ele não vai ser franquia mais, ele vai ser associação através de parceiros ou através de escritórios que a gente talvez vá adquirir, ou escritórios que vão ser incorporados por nós. Mas você veja que o objetivo é o mesmo. Né? O que mudou um pouco foi a estratégia. Quer dizer, o plano estratégico ele teve que se adaptar à nova realidade do cenário que a gente está vivendo hoje, do que a empresa conseguiu oferir, do que a empresa não conseguiu oferir. Mas, olhando lá no objetivo estratégico que a gente tinha em 2014, ele continua basicamente o mesmo. Aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar lá, naquele ponto, para depois criar um novo plano de mais longo prazo, entendeu? Sensacional. Ô Douglas, pro pessoal, tem vários estudantes empreendedores que assistem a gente, como o Weber falou agora, em termos práticos, assim, porque quando o cara assiste lá, ou ouve nosso podcast e tal, planejamento estratégico, uma coisa talvez muito distante do cara. Em termos práticos, cara, você senta, quais são as variáveis que você olha, até para dar uma dica pro pessoal. Todo mundo tem essa visão de que é um negócio complexo e tal. Eu faço algumas mentorias, inclusive, né, tava te contando, eu faço mentoria para o pessoal da contabilidade, né? Eu tenho vários seguidores no meu canal que são eu não digo que são concorrentes, são, enfim, parceiros, colegas da profissão, e eu falo muito de planejamento estratégico para eles, né? Eu falo, olha, cara, planejamento estratégico é um negócio que toda empresa deveria ter, né? Assim como o controle do fluxo de caixa. Quer dizer, se você não sabe quanto entra, quanto sai... Tem empresa que não sabe, né? Muitos. E grandes. Alô, empresário, caixa tem que medir no punho, velho. Ô, produtor, qual que é o nome do livro lá? Não sei como é. De alguma forma eu administro. De alguma forma eu administro. É tipo, de alguma forma eu administro. É isso aí. E a mesma coisa eu diria do planejamento estratégico, né? Quer dizer, mesmo que você entrar no avião e falar assim, mas pra onde você tá indo? Não sei, eu tô voando. Eu vou pra algum lugar, vou chegar em algum lugar. Sim. Então eu digo sempre pro empresário assim, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar que você chegar tá bom. Sim. Mesmo que seja para trás, porque você não planejou, você não pensou. Isso, né? Então assim, né? Como é que você mede? E eu digo sempre isso, né? Até uma frase do mercado: quem não mede não gerencia. Né? Peter Drucker, né? Não tem como, né? Então assim, o planejamento estratégico é um negócio simples no meu ponto de vista, sabe? É um negócio que tem ferramenta. As ferramentas não são difíceis. Legal. Tem vários formatos de você desenvolver. Eu gosto muito de fazer da forma mais tradicional. Assim. A gente faz hoje uma análise SWOT, a gente está fazendo o tempo todo uma análise SWOT para entender o mercado, para entender o que a nossa estrutura interna. Né? Só um minutinho. Alô, você que tá aí, que acha que na faculdade a análise SWOT não serve para nada. Pessoal, a análise SWOT serve muito, é muito bom. Eu uso. É muito, mas assim, a galera não gosta, é muito bom. Se você souber usar de forma simples, né? Quer dizer, você olha o mercado e olha para dentro. Exatamente. O tempo todo. Como é que eu estou em relação ao mercado? Exatamente. SWOT, pra maravilhoso. Mim é isso. A gente faz sempre análise SWOT. Eu faço modelagem de negócio pelo Canvas. Eu gosto muito do Canvas. A gente então tem lá a estrutura básica, que é a nossa proposta de valor, né? Qual que é a proposta de valor que nós temos? Aquela proposta, você precisa modelar aquilo, desenhar aquilo. Parece difícil também, mas não é. A hora que você abre o Canvas, você entende de forma simples o que você tem que fazer, né? Como o seu cliente vai enxergar a sua empresa. Como vai enxergar, que tipo de cliente eu quero, que tipo de parceiro eu vou estabelecer, parceiros estratégicos. Então a gente acha que parceria é falar assim, puta, indica um cliente, você indica pra mim. Exatamente. Ô Douglas, dentro disso, cara, não cortando sua linha de raciocínio, pelo amor de Deus, tá muito interessante isso aqui.
Mas eu queria que você, dentro do lance do Canvas aí que você tá desenhando lá, tipo assim, eu preciso falar não para qual tipo de cliente? Você chegou a olhar os clientes que você não quer, que você... Falar o não, né? A gente sempre, já há uns 3 episódios, né? O não, ele veio à tona. O quão é importante você, tipo, isso aqui não é para mim. Isso você também olha? Eu acho que a gente olha, inclusive de 2014 para cá, a gente, na verdade, fez até vamos dizer assim, uma faxina na nossa carteira. Que legal, né? cara. Porque assim, como a gente definiu o propósito, exatamente. o propósito norteia isso. Perfeito. Se o meu propósito é entregar isso pro meu cliente, tem cliente que não quer receber Exatamente. isso. Então tá tudo bem. Então tudo bem. Tá tudo bem. E ele não faz sentido para mim, porque eu vou tentar entregar uma coisa que ele não quer. Exatamente. Então esse cliente não faz sentido ter ele dentro da nossa estrutura, né? Legal. Não faz sentido eu definir um escopo de trabalho onde eu quero entregar alguma coisa para ele que é a minha proposta de valor e que ele olhe para aquilo e fala, não, e aí ele não valoriza. Exatamente. Se ele não valoriza, essa relação não vai ser saudável, entendeu? Então, naturalmente, a gente... eu sei que no dia a dia, na prática, né? Todo mundo quer cliente, nós não somos diferentes, né? Nós queremos clientes. Não vamos pegar todo mundo! É óbvio, né? Mas assim, na prática, o que acontece? A gente tem conflito de valores. Que legal. A gente já mandou, não foi alguns clientes embora do escritório, porque os valores conflitavam, né? Tinha conflito de valores. A gente tinha cliente que abusava de funcionário, ofendia funcionário, a gente simplesmente manda embora. Sim, porque não faz parte, né? E não conecta, uma série de fatores. É uma série de fatores. É uma série de fatores. É que eu acho que assim, né, a gente fala que o nosso público ele é bem variado, né? E tem muita gente que... Opa! O que aconteceu, hein, produtor? Mas a gente continua aqui. Né? Olha lá, ó. Olha lá, acendeu. Maravilhoso. E tem muita gente, Douglas, que... Pessoal, aqui, por incrível que pareça, aqui nessa região de São Paulo tem muito problema. Sério? Tem muito problema. Maravilhoso. Mas tá tudo certo, vamos lá. O editor tá aí. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. E aí, tem muita pessoa que, geralmente, quem tá começando, né? Ontem a gente fez um open house, que a gente abre a nossa agência para receber todo mundo, então a gente recebe todo tipo variado. E a gente vê que tem uma galera bem nova começando, né? E quando você é novo, é aquele negócio, você precisa pagar a conta, então você vai aceitando. Mas aquele momento de virada é o momento que você começa a entender esses valores e fala assim, aqui não dá mais para ter esse tipo de cliente, porque ele vai me fazer mais mal do que bem. E aí você não vai conseguir prosseguir, né? Você não vai conseguir dar o próximo passo porque você tá com uma âncora ali de uma certa forma. Eu chamo isso de se prostituir. Você se em francês, se prostitui, cara. Quando você se prostitui... Do grego... Quando você se prostitui, cara, é complicado mesmo. Não, mas de fato é isso, né? Então, assim, eu tô com aquele cliente, eu não tô com aquele cliente porque eu gosto, porque tem uma relação boa, eu tô com ele por causa de dinheiro. E aí não vai. E aí, cara, não, assim, você está se vendendo. Legal. Né? Você tá abrindo mão dos seus valores, daquilo que você acredita, daquilo que... por dinheiro. Saquei. E óbvio que todo mundo precisa de dinheiro, né? Ninguém é ridículo aqui de falar assim, não, mas não é isso. Todo mundo, qualquer empresa, por mais bem sucedida que ela esteja, todo mundo quer faturar mais, quer crescer e tal. Só que, por incrível que pareça, esse tipo de cliente, ele draga a energia. Ele suga energia. Né? A gente para nós é muito claro isso hoje. A gente olha hoje clientes que a gente tirou que falou, puxa, era assim, às vezes perdia fatura grande, cara. A gente abriu mão de fatura grande aqui em São Paulo, porque o cara era um escroto, né? O empresário era um escroto, né? E aí você fala assim, puta, mas esse cara, a energia dele dentro da equipe, entendeu? Fazia mal. Super, a gente super mal. acredita. E aí você fala assim, o que você prefere? Ter a tua equipe saudável, trabalhando bem? Porque tem a máxima do Sam Walton que ele diz, né? Cuide do teu time que o teu time vai cuidar dos teus clientes. Então, se eu não cuidar do meu time, cara, se eu deixar que o dinheiro fale mais alto do que isso, eu não estou construindo um negócio com longevidade, né? Eu estou pensando só no agora, na grana, Eu sei que é difícil essa relação no dia a dia, ninguém é hipócrita. Ninguém é hipócrita. Isso, você tem que ir aos poucos, mas você tem que ter isso como meta. Pô, sensacional. Que bate-papo, Jairo. O cara só voada. Maravilhoso. Isso você consegue colocar num papel assim, cara? Tipo... Voltando no campo, é uma fugida aqui. Veja, isso acho que é uma questão de valores e de cultura do negócio, né? Isso é uma crença que a gente tem, né? E aí isso é muito importante na hora de você... Hoje nós somos 6 sócios dentro do escritório, né? A gente vem abrindo a sociedade
Eu tenho muito essa filosofia, eu trouxe essa filosofia do mercado financeiro. Não é uma filosofia comum no mercado de contabilidade. Legal. Geralmente o cara monta o escritório, ele é o sucessor Sim, do pai, o escritório é meu, só eu. Tudo protege. Eu acho que assim, não estou criticando, mais uma vez, cada um tem o seu modelo de negócio. Eu, como tive a experiência no mercado financeiro, como acompanhei assim, bastante de perto o que aconteceu com a XP, por exemplo, né? A XP tem 5 mil sócios lá, sei lá quantos mil sócios tem lá dentro. Eu acredito nesse modelo, né? Então, assim, a gente vem abrindo a sociedade mesmo, de fato, de verdade, né? Porque eu acredito. E a premissa para o cara virar sócio nosso é isso, cara, você tem que ter os mesmos valores, né? Você tem que acreditar nisso, tem que ter fit com a gente nessa questão de valores. A gente teve uma experiência, cara, assim, a gente trouxe um gerente há uns meses atrás aí. Cara, foi assim, ó, a gente contratou Michael Page para fazer todos... Puta, fizemos assim, como manda o figurino, né? Fizemos tudo certinho, todas as entrevistas, filtraram. A gente entrevistou o cara várias vezes e todo mundo fica... É o cara. Você vê como, né, isso é complicado. É o cara, beleza, tá, cara, o cara, ele ficou um mês dentro do escritório. O estrago que esse cara fez... Sério? Em que sentido, assim? Nos nossos valores. E é super importante até para o empresário entender, mesmo que às vezes o cara seja um bom profissional, mas se ele não tiver conectado com os valores, ele vai estragar todo o resto. E é uma decisão que, tipo, esse cara não pode ficar aqui, né? Não pode ficar aqui. Não pode ficar, porque é o lance daquele vai minando, né? Vai minando, e aí o time inteiro, daqui a pouco você perdeu o seu time inteiro. Foi igual quando o Felipão tirou o Romário da Copa de 2002. Tipo isso, cara. Tipo uma boa analogia aí. Tipo, a imprensa matando tirar o Romário, mas cara, nesse time ele ia minar, né? Nossa, muito legal. Então eu acho assim, é muito importante a gente olhar isso. Agora, voltando lá para o Canvas, para o planejamento, né, quando a gente modela, óbvio que essas nuances a gente não põe no planejamento estratégico. O Canvas eu uso para modelagem. Qual que é o modelo de negócio? É assim, depois do modelo a gente parte para um plano estratégico, um mapa de plano estratégico, onde eu digo, né, se os empresários entendessem rapidamente o que é um plano estratégico, como faz sentido, né? Você fala das dimensões, né, do plano, então assim, você tem a dimensão de pessoas, é muito simples, pessoas sustentam processos sustentam clientes sustentam resultado. E aí você define quais os teus objetivos para pessoas, para clientes, para processos, para clientes, e aquilo com um propósito, aquilo faz assim, ó. É uma engrenagem, é o óleo, né? E aí você fala, puta, eu tenho que fazer tudo isso. É isso aqui, eu tenho que trabalhar nisso. E naturalmente, quando você começa a fazer esse trabalho, cara, você faz uma lista. Eu lembro, em 2014, nós fizemos uma lista gigante de projetos que a gente tinha que fazer para começar a atingir os objetivos estratégicos que a gente tinha traçado. E eu falei, nós vamos selecionar aqui meia dúzia de projetos, porque senão você se perde, né? Sim. Você tem que fazer um monte de coisa na empresa. Até hoje, assim. Então, a gente prioriza quais são os projetos que vão dar mais resultado, que a gente acredita que vai dar mais resultado, e a gente vai trabalhando neles, né? E vai... Pô, cara, eu acho muito louco essa forma de pensar em projeto, cara. É muito up-to-date, assim, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com um executivo alemão e ele também, cara, tudo era projeto, cara. Então, essa forma do empresário visualizar as mudanças na empresa dele, de estruturar projeto, delegar esses projetos, né? Pra responsável. Tem que envolver o time. Tem que envolver todo mundo. O time tem que estar junto, porque senão não acontece, não é difícil. E assim, por que projeto, né? Porque, cara, tem que ter aquela sensação de começo, meio e fim, né? Você tem que começar o negócio, fazer... E a gente aprendeu também, ao longo dos anos, a fazer isso em pílulas, né? Porque geralmente, quando a gente fala de, puxa, precisamos mudar tal coisa na empresa. Primeiro momento que a gente quer fazer, que a gente quer tombar tudo. Não, vamos vir... Não. Cara, pega uma pílula, experimenta, testa, vê se vai dar certo. A gente muda de modelo, a gente vem mudando de modelo de negócio há anos. Faz 7 anos que a gente vai adaptando o nosso modelo de negócio. Recalculando. Aqui tá muito, tem muito trânsito, recalculando, né? Procura o caminho mais fácil. A gente saiu de um modelo muito tradicional, que era o modelo que eu chamo de departamental no escritório de contabilidade. Você tem os departamentos contábil, fiscal. A gente saiu para o modelo de célula. Hoje, eu estava te contando, nós temos 3 escritórios em Sorocaba hoje, porque as equipes são divididas de acordo com a classificação do cliente. Então, hoje a gente tem o business, o corporate e o enterprise. Então, o business é o cliente menor, que tem um atendimento focado para ele, o corporate é um cliente médio e o enterprise são grandes clientes que a gente atende. A necessidade de cada grupo é diferente. Super.
E aí, naturalmente, você tem que ter equipe olhando para a necessidade de cada grupo. E aí, dentro de cada grupo ainda, a gente dividiu em células isso. Entendeu? A gente também tá adotando esse lance da célula também, a gente já vem trabalhando nesse da equipe, até mesmo porque fica até mais fácil de você organizar e fazer, e fluir melhor, né? Douglas, não querendo ser repetitivo, mas, cara, às vezes o pessoal, voltando lá nos valores, eu acho que é colocar uma plaquinha lá de missão, visão e valores na parede e esquecer, né? Tipo, coloca lá e tá tudo certo. Qual que é o trabalho que você faz com a sua equipe? Você tem, por exemplo, a cada 30 dias a gente revisita com o time. Eu quero saber, tipo, dos valores para esses valores disseminar para o time. Você tem alguma coisa que você faz recorrente? Às vezes coloca todo mundo no hotel, um café da manhã. A gente tem um negócio chamado onboarding. Legal. A gente faz um onboarding a cada 3 meses. 3 meses, todo mundo... 3 meses, a gente já tem o cronograma do ano. Cada 3 meses, reúne todo mundo. Agora, na pandemia, foi tudo digital, né? Naturalmente. A gente deve voltar com o onboarding presencial agora em dezembro, se tudo der certo. Mas a gente faz um onboarding onde a gente faz o update para todo mundo do que está acontecendo. Que bacana. A gente comunica o tempo todo isso nos grupos. A gente usa a ferramenta da Microsoft lá, o 365, né? A gente tem o Teams, a gente tem os grupos, a gente tem um negócio legal que a gente fez, que dá muito resultado, a gente criou comitês. Sensacional. Então a gente tem o comitê de tecnologia, tem o comitê de aprimoramento profissional, a gente tem vários comitês lá. E os comitês interagem o tempo todo. E nos onboardings, eles que apresentam as coisas. Eu falo também, os sócios falam naturalmente, mas eles apresentam as coisas dos comitês, do que está rolando, o que está acontecendo, para onde a gente está indo, o que a gente quer buscar, as metas, enfim, a gente discute trimestralmente. Sensacional. Você acha que chega a um nível que você chega de... Colocar empresário a palavra, que você precisa entender mais de pessoas, teoricamente, ali, de como gerir as pessoas, do que tecnicamente sobre um assunto? Tipo, você... Sabe, por exemplo, assim, você não é mais contador, não precisa saber mais tecnicamente, mas eu preciso entender mais de pessoas. E se você buscou algum conhecimento em relacionado, fez algum curso, PNL, sei lá, o que for, para entender de pessoas, porque o gerir pessoas é um desafio, né? É o maior. É o maior desafio de todos, para mim é esse. Legal. É gerir as pessoas. Eu sempre fui um apaixonado por entender o ser humano, né? Então, eu sempre li bastante, né? Desde muito jovem eu lia sobre dinâmicas humanas. Inclusive, indico um livro aí que eu li faz muitos anos, acho que uns 30 anos mais ou menos que eu li esse livro. Chama Human Dynamics. Aquele livro me deu uma abertura muito grande assim, sobre entender o comportamento das pessoas. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Legal. Porque todo negócio é baseado em pessoas. Né? Então, são as pessoas que fazem a diferença. Então, no meu ponto de vista, eu não acho que isso é um determinado momento que você tem que se preocupar. Eu acho que isso é o tempo todo, você tem que estar alerta a isso, atento a isso. Legal. Porque eu acho que é isso que faz a diferença, independente do tipo de negócio que você tem. Entendeu? Pra mim, né? Não, super. Não tô criticando o modelo dos outros. Nós estamos aqui pra ouvir você, bicho. Maravilhoso. É uma coisa que eu acredito, né? Eu acredito que pessoas que falam... A gente tem um lema lá que a gente diz, juntos somos mais fortes, né? O tempo todo a gente fala isso e a gente acredita nisso, né? Até tem uma frase do Winston Churchill que a gente tem... Eu mandei fazer até no boné da DGA, tem assim, né, a frase do Winston Churchill que diz assim, quem pensa positivo sente o intangível, vê o invisível e alcança o impossível. Maravilhoso. Então, assim, cara, é isso, energia positiva e gente, a gente precisa ter gente boa, né? Emanando essa energia o tempo todo. E é legal de falar porque é o tempo todo, né, Jairo? Não fez uma vez, é o tempo todo, é o dia após dia. Tem os dias bons, os dias ruins, mas temos que ter a energia positiva. Sabe o que é mais louco, cara, dessa gravação aqui? Porque assim, a gente tá falando com um contador, empresário, temas metafísicos, energia, exatamente. Né, cara, valores que não dá pra você pegar. Vou fazer um plot twist aqui, se você me permite, mas a gente tá falando com um influencer digital também, né? Exatamente, Eu queria saber como surgiu isso na sua carreira, cara, porque assim, se for parar pra pensar em nomes do mercado na área de contabilidade, cara, você é um grande arquiteto dessa dinâmica, né, de ir pra frente, ter um séquito de seguidores que são contadores também, influenciar esses caras. Como que surgiu isso na sua carreira? Como que você lida com isso no seu dia a dia, dando palestra no Brasil inteiro? Eu vou só complementar, mas assim, eu queria que você falasse qual que foi o dia que você falou, eu preciso entrar no Instagram e fazer isso, sabe? Tipo, qual que... Você tava lá no banheiro pensando, puta, tipo... Porque, com todo amor e carinho, mas...
as pessoas mais velhas tendem a ter um pouco de receio, né? Tipo, putz, não vou me dar cara. Eu tenho certeza que a minha coluna é mais velha do que dele, cara. O Jairo tá velho. Maravilhoso. Bom, Teve vamos lá. esse momento ou não? Teve. E essa história é legal, essa história é bem legal. Foi assim, eu comecei essa história, eu estava contando pro Jairo aqui um pouquinho antes da gente começar, né? A gente atende mercado de luxo aqui em São Paulo e a gente foi fazer, eu agradeço ao vivo, inclusive, o Ferreirinha por isso, a gente foi fazer um curso de imersão com o Carlos Ferreirinha. O Carlos Ferreirinha foi CEO da América Latina da Louis Vuitton. E ele, quando saiu, montou uma empresa que hoje ele dá curso de imersão, mentoria e tal, para quem quer trabalhar com o mercado de luxo, para entender o mercado de luxo. Tá. O mercado de luxo tem muito a nos ensinar. Cara. Quando eu falo para você assim, uma mulher paga 40 mil reais numa bolsa, há 100 anos que isso acontece, como é que essa empresa consegue manter isso? Você tem alguma coisa para aprender ali, Com certeza. muita coisa importante para você entender o mercado de luxo. E a gente foi fazer esse curso de imersão com o Ferreirinha, a gente teve um monte de insight nesse momento, né? Essa questão das células surgiu de lá, teve várias coisas, vários insights que a gente teve. E você vê, a gente foi fazer um curso de luxo, eu sou contador, né? Por quê? Porque eu preciso entender o meu mercado, eu preciso entender para onde eu quero ir, né? E aí numa palestra que ele deu, a gente fez o curso, logo depois teve uma palestra, e a minha esposa fica muito atenta a isso, né? A minha esposa gosta muito desse universo, então ela fica muito atenta a isso. Ela falou, puxa, vai ter uma palestra do Ferreirinha, vamos assistir, vamos. E eu tava nessa palestra, cara, e foi muito engraçado, porque essa palestra ele trouxe os influencers. Legal. Das marcas de luxo. Ele falou, olha, as marcas de luxo estão fazendo um movimento muito forte com os influencers. Isso foi lá em 2015, deixa eu ver, nós estamos em 2021, não, foi mais pra frente. Faz 16, talvez. Eu tô há 3 anos com o canal, essa palestra eu assisti acho que 3 anos e meio, mais ou menos, né? É isso, foi quando eu criei o canal, foi isso mesmo. Eu tava nessa palestra e aí começou a vir os influencers, né? Eles começaram a trazer os influencers lá, o Ferreirinha convidou. Esse aqui é o influencer da Gucci, esse aqui é o influencer da Prada. E ali tava era um palco, uma plateia bem cheia assim, de pessoas da minha faixa etária, né? E eu estava sentado com a minha esposa, e o Ferreirinha já me conhecia, porque eu já tinha feito curso com ele e tal. De repente entra um menino, como que eu posso dizer assim? Não que eu tenha nada contra, porque eu tenho tatuagem, mas com tatuagem, com piercing. E ele pegou e apresentou e falou assim, esse aqui é o influencer da Montblanc. Aí eu fiz assim na cadeira, como é que é? Peraí, eu não tô entendendo mais nada agora, né? Entrou o cara lá, ele é influencer da Montblanc e tal, aí eu fiquei incomodado. Por quê? Eu sou um consumidor da Montblanc desde que eu me conheço por gente. Por quê? Porque meu pai é colecionador de canetas. Super. Meu pai sempre colecionou canetas, sempre gostou de caneta e tal, e ele sempre comprava as canetas Montblanc. Então, desde a infância eu tive contato com a marca, né? Eu sabia o que representava. Tem uma história e tal. E quando eu fui crescendo, naturalmente, eu gostava da marca. Sempre que dava, eu comprava um produto da marca, né? Aquilo fazia sentido para mim, né? Parte do seu eu. Quando entrou aquele rapaz que descolou completamente da minha imagem, né? Eu não tive dúvida, eu levantei a mão, né? O Ferreirinha até riu no palco lá e falou assim, fala Douglas, o que você quer falar? Né? A minha esposa já me deu um cutucão, dizendo, não, fica quieto. Né? Eu falei, Ferreirinha, desculpa, eu preciso falar, cara, porque eu tô super incomodado aqui. Fala, o que você quer saber? Eu falei, olha, pedi desculpa pro menino, falei, não tenho nada contra você, pelo contrário, mas assim, Ferreirinha, cara, eu sou um consumidor da marca. Esse rapaz não me representa. E desculpa, eu quero entender como o que a Montblanc quer falar pra mim, porque isso não comunica comigo. E a plateia inteira riu, cara. Todo mundo, O Ferreirinha olhou e falou, vocês estão rindo? Mas a pergunta dele é muito séria e muito pertinente. Super. Deixa eu te explicar uma coisa que você não entendeu ainda, Douglas. A Montblanc não quer mais falar com você. Puta. Daí eu fiz assim, como assim? Puta de um corte, hein? Ela não quer mais falar com você. Ela quer falar com você, ela já tem. Exato. Ela quer falar com a próxima geração e ele conversa com a próxima geração. Ele não conversa com você. Aquilo foi foi um choque, assim. Falei, cara, muito obrigado. Você já me explicou tudo. Agora eu entendi o que está acontecendo, né? Não, legal, vai. Continua a palestra. E aí ele falou assim, né? E vocês todos que riram, se vocês não começarem a produzir conteúdo,
Foi aí, no então. futuro vocês vão começar a ter muitos problemas. Vocês vão ficar no passado. Putz, foi aí que... Aí, puta, cara, assim, produzir conteúdo, puta merda, eu sou contador, eu vou produzir conteúdo, como que eu vou fazer isso? Aí eu saí dali assim, com a cabeça fervendo, e a minha esposa, você deve montar um canal. Por que você acha? Você fala bem, você não sei o que, você é articulado, monta um canal. Montar um canal pra falar o que de imposto? Você acha que o empresário vai querer saber de imposto? O empresário já, porra, eu vou falar o quê? O cara não quer ir nem no meu escritório tomar um café, meu. O cara olha pra mim e ele vê um DARF, né? É. Porra, o cara é um despachante do governo, só me enche o saco, só me manda guia e tal. Aí eu falei assim, puta, mas como é que eu vou fazer isso, né? Ela falou assim, não, mas pensa, pô, tem um monte de coisa, você tem experiência do mercado financeiro, fala de gestão, fala de empreendedorismo. Ela foi a maior incentivadora disso. Qual o nome dela? Juliana. Juliana, você é a mulher desse homem aqui, tá vendo? Não, ela é minha... Maravilhoso. Meu braço direito, esquerdo, minha incentivadora pra tudo. Inclusive a volta pro escritório foi ela que me incentivou. Eu tava até meio chateado na época, não sabia muito o que eu ia fazer. Ela falou, cara, nós temos um escritório aqui, vem pra cá, né? Vem, faz o que você fazia lá, faz aqui e tal. Foi muito legal. E aí eu saí de lá e falei, eu vou montar. E eu saí de lá e falei, vou montar. Montei um Instagram. Só que eu montei, não sabia direito o nome e tal. Bom, e eu já tinha um projeto de um livro, né? Eu estava escrevendo. E o livro chama A Culpa é do Meu Contador. Não, esse nome, A Culpa é do Meu Esse é Contador, muito bom, esse nome, título, cara. não, esse título é porrada. É uma porrada muito A boa. culpa, porque não tem como, quantas vezes empresários falam, não, a culpa é do meu contador. Não, Mas não eu dá. escutei isso a vida inteira. Eu falei, eu vou escrever um livro chamado A Culpa é do Meu Contador. Maravilhoso. Mas eu pensei no livro, pensando no empresário. Eu falei, eu vou escrever um livro Legal. e vou dizer para o empresário, olha, se você tiver uma relação diferente com o teu contador, ele pode se tornar um cara estratégico para você. Constrói essa relação. Vou te explicar como construir essa relação. Pô, sensacional. Essa foi a ideia do livro. E aí eu saí de lá e falei, puta, que nome que eu vou pôr? Que nome que eu vou pôr no Instagram e tal? Meu contador. Culpa é do meu contador. Montei o Instagram. E comecei lá, puta, né, daquele jeito, né? Normal. Com o celularzinho assim, puta, gravava 10 vezes alguma coisa. Nossa, ficou horroroso isso aqui. A gente se vê no começo, é horroroso, né? E aí começou essa brincadeira. Mas o que aconteceu? Puta, olha só que loucura, né? E foi um grande insight para mim depois. Eu queria atrair empresário. Sim. O que aconteceu com o meu livro? Algum colega, pegou o livro, transformou em PDF e viralizou meu livro nos Sério? grupos de contabilidade. Putz, que de legal. contadores, Pô, né? O cara fez um favor, meu. Mas eu não vendi o livro, né? O cara lançou Mas você é um best-seller do grupo de WhatsApp. no grupo de WhatsApp. Deve ser. Viralizou meu livro e um monte de contador começou a me seguir. Que legal, cara. E aí o meu contador virou... Eu tenho hoje 40 e poucos mil, não é um canal grande, mas para contabilidade... Pô, 40 mil é bom pra cacete. Ele tem relevância. E assim, eu vou dizer para você que 90%, acho que dali, são contadores ou trabalham legal, com contabilidade. cara. Então eu acabei começando a influir. Daí eu entendi, falei, puxa, se eu falo para o mercado, se eu falo como contador, quem vai querer me seguir é o meu colega, ele quer saber o que eu estou fazendo, né? Sim. O empresário não vai querer saber o que um contador está fazendo. Exatamente. Ele quer saber o que o outro empresário da área dele está fazendo, né? Geralmente é isso que Sim. acontece. Isso foi um insight. E aí eu fiz do limão uma limonada. Eu falei, quer saber, eu vou criar um propósito para esse canal. Da hora. E o meu propósito para o canal sempre foi, desde que começou a ter esse volume de seguidores de contabilidade, o propósito do canal virou mudar o cenário de contabilidade no Brasil. Aí você colocou um objetivo que Cara, mas agora... assim, sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo Não. trabalho. Então, Pô, maravilhoso. Eu falei assim, olha, eu quero mudar a relação do empresário com o contador. Eu quero eu quero subir a régua desse mercado. Que legal. Entendeu? E aí eu comecei a trabalhar muito forte nisso. Isso chamou a atenção dos conselhos regionais. Eu já dei palestra para o Conselho Federal de Contabilidade, porque o meu propósito é esse. É ajudar os colegas agora a elevar a régua. Você entendeu? ajudou no Simples Nacional também? Mas isso foi antes? Isso foi antes. É. Eu fui convidado pela Fiesp, quando eu estava para aprovar a lei do Simples Nacional. Antes tinha o Super Simples antes, Sim. depois veio o Simples Simples Nacional. Nacional. Quando houve essa mudança da legislação, o Sebrae apresentou um projeto e a Fiesp precisava apresentar um projeto também. E aí eles me convidaram, eu que pilotei o time da Fiesp para debater e discutir a legislação do Simples, mas no fim tudo que a gente colocou na Fiesp não foi aceito. Não foi. Porque o Sebrae já estava muito avançado quando a gente começou a fazer o negócio, no fim acabou sendo tudo feito pelo que o Sebrae. Mas eu participei eu que fui vamos dizer assim, o head do
da equipe da Fiesp para discutir as... O homem faz tudo aqui, meu. E eu não sei o que você vai perguntar, mas aí você começou a sua jornada voltando lá pro lance do Instagram e começou e deu tudo certo. E eu acho muito legal, porque aí... Pode tomar café, né? Pode, fica à vontade. A gente tá devendo uma pizza pra ele, produção. Pizza. Vamos levar você no Aspásia depois. De calabresa. Calabresa é Aspásia a gente pede a Merchan. a Merchan. Aí, cara, você, não sei se você fez isso consciente ou não, se você faz ou não, e aí você fala assim, e aí, contabilizou? Puta, você pegou um jargão, gênio, achei muito bom esse jargão. E você usa essas palavras que são do meio e tal, pra brincar no seu dia a dia. Uhum. Isso, pra quem tá, né, todo mundo tem um jargão, quem tem, geralmente as pessoas que têm um jargão, que tem, né, um diferencial ali, eles... Pô, as pessoas, elas vinculam, tem uma relação melhor. Isso foi proposital? Aconteceu também? Foi proposital. Você já estava pensando nisso? Não, eu falei assim, eu preciso ter um jargão, um punchzinho, eu preciso provocar, né? Eu sou muito amigo da Ana Laura, a Ana Laura é da XP, né? Não sei se vocês conhecem a Ana, Explica Ana, né? Uhum. Eu falava, ela chamava o pessoal, as meninas que seguiam ela de expliquetes, né? Às vezes, puta, eu preciso ter um negócio assim, né? Foi um insight que você viu de alguém, aí você começou a borbulhar. Eu via sempre ela falar e tal, daí eu falava assim, puta, eu preciso ter um jargãozinho, alguma coisa assim, né? Daí eu falei, contabilidade. Aí eu comecei a falar assim, contabiliza aí, vamos contabilizar, contabiliza aí. Contabilizou? Daí ficou essa brincadeira do contabiliza aí, ficou. Não, e aí você termina o vídeo e aí, contabilizou? Tipo, e você sabe que eu não registrei isso, não fiz nada. Teve um cara que montou um escritório chamado Contabiliza aí. Sério? Depois que eu comecei a falar. Ele montou acho que é uma plataforma digital, chama Contabiliza aí. Caramba. Senhoras e senhores. Ajudei um colega. Coisa boa. Maravilhoso. Mãe, como é que estamos aí? 40 minutos. 40 minutos? Porra, sensacional, passou voando. Cara, a nossa produção é maravilhosa, ela faz uma pauta, a gente nunca segue quando o convidado é muito interessante. Então estamos puxando seu saco, mas é que a pauta está muito bom. E uma coisa que me chamou a atenção, que o pessoal pesquisou, é você ser autodidata, cara. Você tem essa pegada com você? Como é que funciona isso? Eu acho que sim. Eu não gosto de falar de mim mesmo, mas assim, eu acho que... Mas nesse momento paradoxal, você pode super falar. Acho que sim. Eu tenho, quando eu gosto de alguma coisa assim, eu tenho facilidade. Eu tenho uma paixão pelo conhecimento, assim, cara. Eu leio muito livro, eu gosto de aprender. Eu acho que, assim, quanto mais eu aprendo, mais eu descubro quanto eu não sei nada de nada, quanto a gente é poeira cósmica nesse universo, né? Então, assim, eu lembro de um fato que aconteceu, que eu achei que foi muito marcante na minha vida também. Eu fui para uma reunião de um cliente que eu tinha grande interesse em fechar e tal, e eu fui para essa reunião e, cara, eu cheguei sozinho, assim, o escritório era pequenininho, lá no começo. Eu cheguei numa empresa grande, assim, cara, entrei na sala de reunião, juro por Deus, tinham acho que umas 12 pessoas na sala de reunião. Meia dúzia de advogados, administradores, os donos da empresa, os filhos dos donos. Terno Armani. Aqueles caras, tudo chegou eu lá, né? O contadorzinho lá, sentei no meio de toda aquela galera, não sei o que e tal. E eu tinha estudado um assunto por curiosidade na época, que não se falava muito dessa questão de você estruturar offshore, de você fazer uma série de coisas e tal. E eu tinha estudado esse assunto, né? Porque eu gostava, sempre fui muito curioso nas coisas. E, cara, eu entrei nessa reunião, assim, e aí os advogados estavam tentando vender um negócio para os empresários, e eu fui chamado lá, eu não era o contador deles, eu estava prospectando aquele cliente, e eu fui chamado para dar uma opinião. Né? Você foi com caí no... certeza. E aí, na cova do leão. Eu fui para fazer uma prospecção. A hora que eu entro na sala, tinha advogado, tinha um monte de coisa, né? Eu ia apresentar meu escritório para tentar fechar um cliente. E os caras falaram, a gente já entendeu o que você faz, mas a gente quer aqui discutir um outro assunto, tema e tal. E puseram esse tema na mesa, né? E os advogados, né? Por que isso, por que aquilo, porque nós vamos estruturar isso. E eu quietinho ali no meu canto, né? Na minha insignificância ali naquele momento. Eu lembro até hoje que um dos empresários virou e falou assim, Douglas, o que você acha disso? Eu olhei e falei assim, e agora, né? O que eu vou falar? Aí ele falou, não, eu quero a sua opinião. Eu acho que é uma puta cagada que vocês vão fazer.
os advogados já, como assim? Eu acho que vai acontecer isso. Eu tinha estudado assim, tava fresco. Tava fresco, o negócio, sabe? O negócio tava borbulhando na minha cabeça. Falei, nesse momento, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Ele olhou pra mim, deu uma risada, o irmão dele, que era sócio, deu uma risada, falou assim, obrigado, era isso que a gente queria ouvir. Fechei o cliente. Que legal. Nem apresentei o escritório, fechei o cliente. Por quê? Eu disse o que ele queria ouvir? Não, eu disse aquilo que eu acreditava de fato, mas eu acreditava naquilo porque eu tinha estudado, né? Então eu falei, putz, olha como é importante você sair da sua zona de conforto, né? Porque assim, eu podia estar estudando só a questão de débito e crédito, contabilidade, fazer aquele basiquinho, né? Sim. E hoje, assim, eu no escritório, qual que é o meu papel hoje no escritório, né? Porque hoje a gente tem uma estrutura, eu não atuo mais na operação do escritório, no operacional, obviamente, mas o meu papel com os clientes hoje é estratégico. Eu discuto muito mais questões estratégicas do que fazer, de como fazer, se fazer ou não fazer alguma coisa, entendeu? Do que qualquer outra discussão mais técnica específica. E aí, naturalmente, o time vai junto comigo, né? Legal. Eu tenho um sócio meu hoje, que é um sócio relevante, que o Thiago é um cara espetacular, que ele que toca ele é o COO da empresa Legal. Hoje, ele que toca toda a operação, né? A gente tem mais 2 sócios que são heads de área, também da área operacional, mas eu entro com a parte estratégica, ele entra com a parte técnica, né? Pra, e a gente se complementa, né? Junto com o time, naturalmente. E a gente, então eu olho muito mais a questão de planejamento, de estratégia, do que fazer, envolvendo a contabilidade, e ele entra com, puta Douglas, mas isso dá, isso não dá. Às vezes põe a Camila, que é uma das sócias também, que entra com a área internacional, dá para fazer um planejamento assim, dá para fazer um planejamento assado, envolve a pessoa física, envolve a jurídica. Bate no liquidificador, faz e sai. O Douglas, é time, né? É time. Ninguém faz nada sozinho. Dentro desse cenário, a gente já gravou um podcast falando sobre sociedade, né? Porque as pessoas acham que sociedade não dá certo. O que você julga, né, pra falar pra essa galera que tá começando, tipo assim, desde o cara lá que vai abrir camiga lá pra vender chocolate na faculdade, mas quais são os pilares para que no seu ponto de vista, para uma sociedade ser, tipo, flua bem, flua naturalmente, aconteça, deixa tudo certo? Olha, eu já tive muitas experiências com sociedade, muitas. Legal. Tá? Já tive vários sócios em vários momentos da própria empresa, em outros negócios que eu empreendi. E eu acho que assim, o mais importante que você precisa ter muita clareza na hora de escolher um sócio é a questão de valores. Né? Se você está alinhado em valores com o sócio. Além dos valores, porque assim, às vezes você pode ter um sócio que está super alinhado em valores, mas o drive dele para crescer, para buscar, não é o mesmo. Né? Então, aí você tem um cara que tem os mesmos valores, mas é uma âncora. Nossa, então, assim, você tem que ter os mesmos valores e os mesmos objetivos. Sim. Porque se você não tem os mesmos objetivos, se você tem um cara que tem os mesmos objetivos, não tem os mesmos valores, o cara vai passar por cima de qualquer coisa para atingir aqueles objetivos. Então, a não ser que você tenha os mesmos valores que eles, né? E eu digo isso no livro, inclusive. Muito legal. Eu digo o seguinte, né? Tem alguns empresários que às vezes falam assim, né? Porque meu contador é um picareta. Cara, se você tá com um contador picareta, provavelmente você é também. Exatamente. Porque se você não é, você não consegue. Não consegue. Né? Então, assim, e a sociedade eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? A sociedade é um casamento, cara. Sem cama, né? É um casamento sem cama. Eu já fui casado, sou casado de novo. Hoje a minha atual esposa, nós somos muito alinhados com isso. Né? Você vê que ela é uma grande incentivadora, parceira, porque a gente tem os mesmos objetivos, os mesmos valores. A gente busca a mesma coisa. E eu acho que a sociedade tem que ser muito parecida com isso. Que legal. A gente experimentou várias situações onde ou o cara estava muito alinhado em objetivo, mas não tinha os valores, ou o cara tinha os valores, mas não tinha o mesmo objetivo. Isso não dá certo, fica muito difícil, porque um fica puxando o outro, né? Exatamente. Cara, sensacional. Douglas, eu queria perguntar para você, a gente estava batendo um papo no backstage, como que a tecnologia está entrando no seu mercado, na contabilidade? Violentamente. Eu acho que em todos, né? Não é só o nosso mercado que está sendo impactado com isso, naturalmente, a tecnologia está impactando todo o universo, né? Mas assim, a gente está com muita coisa acontecendo e engraçado porque assim, as pessoas acham assim, a tecnologia está chegando agora e está sendo disruptiva. Não é assim, cara. Faz 10 anos que a tecnologia está vindo. Eu brinco com os contadores quando eu dou palestra, eu falo assim, cara, não seja o sapo. Sabe a história do sapo? Não seja o sapo. Se está dentro da água ali, o negócio está começando a esquentar, a ferver, você vai morrer cozido.
Então, assim, não seja o sapo. A tecnologia, você tem que abraçar ela. Não querer abraçar a tecnologia é a mesma coisa que você tentar segurar uma onda com os braços. Assim, né? Você não vai segurar nada, você vai ser afogado por ela. Melhor surfar, né? É melhor surfar, exatamente. Então, assim, a tecnologia a gente tem que aprender a usar, a gente tem que abraçar a tecnologia, porque ela vem de qualquer jeito. O nosso mercado está sendo bastante impactado e vai ser bastante impactado, no meu ponto de vista, de uma forma muito saudável, muito boa. É muito comum assim, o empresário achar, agora o computador vai fazer tudo, não vai precisar de contador. Você não precisa do contador, você tem talvez ali, porque ele só manda guia para você, ele é um despachante do governo. Esse talvez você não precise mais. Ele é um despachante do governo. É verdade. Assim, o que aconteceu na nossa área? Nas últimas 2 décadas, o governo nos obrigou a ser despachantes dele. Ele nos obrigou. A gente não, eu falo muito isso para os contadores, eu digo assim, cara, nós estamos num momento muito ímpar da nossa profissão, porque assim, o contador nos últimos 20 anos, ele não estava acostumado a olhar para o cliente. Putz, sensacional. Ele olhava só para o governo, porque o governo exigia isso dele. Como a questão de preço era mercado, dita mercado, né? Então, o cara tem que cobrar barato para quê? Para entregar isso aqui para o governo. Ele não olhava para o cliente. Ele falava, como é que eu entrego isso aqui? Como é que eu atendo isso aqui? Sim. Aí começa a vir tecnologia e começa a entregar isso aqui. Daí? É o que está acontecendo. Está começando a vir tecnologia para entregar isso aqui. Agora eu tenho que virar e olhar para o meu cliente. Peraí, quais são as dores que esse cara tem que eu, como contador, entendendo a língua que eu entendo, eu consigo ajudar esse cara a ser mais estratégico no negócio dele. Maravilhoso. É esse movimento que está acontecendo. Então a tecnologia, ela vai vir com inteligência artificial. Como eu sou embaixador de algumas marcas da área de contabilidade, né, dos fornecedores que a gente tem. Quais marcas? Pode falar? Eu represento a Thomson Reuters hoje no Brasil, que é nosso RP da Thomson Reuters. Tem um outro sistema chamado Gesta, que é o melhor sistema do mercado de gestão de tarefas. A CIEG, que é um gestor de XML, né? Eu represento eles, eu sou embaixador deles. A ASIS, que é uma ferramenta de auditoria fiscal, né? Que é violenta, a ferramenta dos caras. A Ripple, que eu inclusive não só sou embaixador, mas eu sou um dos sócios também, eu sou investidor, que é uma plataforma que gera KPIs, indicadores, leituras. Então, assim, tenho várias que eu acabo atuando. E mais umas 14 no bolso. E mais o 21 Live que a gente vai botar. Mais o 21 Live, é aquela software. Legal. Então, assim, isso está impactando muito. A gente sabe que no futuro breve aí vão ter algumas fusões, né? Desse próprio grupo vai haver fusões. Então, eles criaram eles brincam até comigo que dizem assim, o Douglas foi o precursor desse ecossistema, porque eu fiz um storytelling do escritório, né? Eu sempre gostei muito dessa área de marketing também. Eu fiz um storytelling do escritório lá atrás, antes de existir o ecossistema, e eu falava que a gente já tinha esse ecossistema dentro do escritório. E os caras gostaram disso e as marcas que eu usava acabaram virando um ecossistema. Eles são todos integrados entre eles hoje. E os caras estão vindo com uma tecnologia muito pesada, aí para o futuro muito breve, entendeu? Com inteligência artificial, com coisas que o sistema vai estudar, por exemplo, né? O sistema que a gente usa lá, ele vai estudar se eu sou contador, estou classificando de um jeito para você, e o Mike, contador de outro, está classificando de outro, ele vai comparar os dois e vai dizer, cara, você tem certeza que você está... Porque assim, a grande maioria aqui está fazendo de um jeito, você está fazendo de outro. Vai dar um alarme ali. Vai dar um alarme. Então vem muita tecnologia boa aí. Eu sei que o Pizza com Marketing não é esse assunto, mas eu queria perguntar para você, você acha que o Brasil precisa de uma reforma aí na parte tributária, nisso? Como que você enxerga? Eu sei que não é o lado político aqui, mas queria ouvir de um contador, porque, é uma loucura ser contador, eu acho. Tipo, é alíquota da coisa, e pá, e isso e aquilo, a gente lá... Né? A gente já atendeu cliente que vendia muito, assim, volume financeiro muito grande para fora do estado, era, cara, a alíquota de 7 Rio de Janeiro, 12, 18, cálculo, pá, o contador não acertava a mão ali, né? Então a gente tava lá, tanto fazendo a parte de marketing, mas eu particularmente, como pessoa, participava muito das reuniões. Então, cara, era uma loucura. Então é uma dúvida minha, então a gente não vai levar pro lado político, mas queria que você falasse sobre essa loucura que é esse Brasilzão aí. Não tem como não levar pro lado político. Desculpa, mas assim... Não, vai lá. Porque assim, o que eu acho? Rápido. O que eu acho? Eu acho assim, precisa uma reforma tributária? Óbvio que precisa. Nós não somos competitivos no mercado internacional. Você está falando de muita mudança, assim, a última vez que eu li, eu até parei de ler alguns anos atrás, assim, a gente tinha coisa de 14, 15 milhões de situações fiscais no Brasil. Muita coisa, que mudava toda semana. Né? Então, assim, tinha semana que batia 60, 70 mil alterações em uma semana. Nossa.
Porque quando você pega todas as legislações de todos os estados, previdenciário, federal e tudo, e começa a cruzar tudo isso, dá nesse nível, 14, 15 milhões de situações fiscais específicas no Brasil. Isso é insano. É insano. Agora, que precisa fazer, precisa. Tá. Vai acontecer? Eu duvido. Por que eu duvido? Porque o sistema político, aí você falou, não dá para politizar, mas tem que politizar, porque o sistema político do Brasil Não vai permitir. Isso, né? Não vai permitir. Então, assim, tem muita... você vai mexer com muitos interesses, entendeu? Você já matou, vai mexer com os interesses. Exato. Mexeu com Então, os assim, interesses, vai pegar no meu. Vamos alinhar ICMS. Cara, como é que você alinha todos os estados brasileiros, o interesse de todos os governadores, sendo que tem governador da direita, governador da esquerda, governador do centro, governador... Não tem interesse político em fazer. Entendeu? Então, eu acho muito difícil acontecer. Eu fiz uma live com a Ana uma vez, né? A Ana tava esse burburinho, não, vai sair a reforma tributária, Eu falei, Ana, na live, eu falei isso, Ana, eu tô há 32 anos nesse mercado. Todas as vezes que se ventilou uma alteração na legislação tributária ou uma reforma na legislação tributária, a única coisa que aconteceu foi aumento da carga tributária. E agora não é diferente. O que eles estão querendo fazer agora? Tributar dividendos. Sim. E o jogo é sempre o mesmo. Sim. O jogo, as pessoas não percebem isso, porque naturalmente não faz parte do métier delas, mas assim, você percebe que é sempre o mesmo joguinho. Vem, coloca um bode na sala, para todo mundo ficar ali discutindo o bode enquanto as coisas estão passando aqui. Ó. Então, a legislação tributária sempre foi assim. Põe um bode na sala. Qual que era o bode? Puta, vamos tributar dividendo de fundo imobiliário. Puta, o mercado ficou louco, todo mundo olhando para fundo imobiliário enquanto eles estavam alterando, tentando passar outras coisas aqui. Isso não é reforma tributária. Sim. Reforma tributária não é aumentar um imposto aqui, um imposto ali. Reforma tributária tem que mudar todo o sistema. O sistema brasileiro é infernal, ele não é competitivo internacionalmente. Dentro desse mesmo lance, por exemplo, nos Estados Unidos, você chega lá, você vai comprar um produto, esse produto custa R$2, o imposto já é cobrado ali 2,5%, 3%, tal. E aí você já mesmo paga ali, é um dos tributos que ele tem, mas é igual para todo mundo de diferentes estados ali, você sabe muito mais do que eu. Só filosofando aqui agora, jogando conversa fora, você pode me bloquear aí. Você acha que um sistema desse, por exemplo, ter uma alíquota padrão tal, isso funcionaria, pensando dentro de uma reforma, etc. Isso funcionaria porque assim, o que eu acho, tá? Tô colocando a minha opinião, fica à vontade aí. Mas assim, tem muita sonegação no Brasil por conta do imposto, etc e tal. Se você reduz o imposto, teoricamente você... Tô sonhando aqui, tá? Você vai reduzir o imposto, você vai incentivar todo mundo a tirar nota, ou o imposto, teoricamente, você reduz de uma ponta e vai crescer porque as pessoas vão parar de sonegar. Fica mais produtivo. Fica mais produtivo, etc e tal. Então não tem mais por que eu não tirar nota, porque agora se organiza. Você acha que isso é possível? Porque a gente tem não vou colocar, mas a gente tem uma cultura, né, do brasileiro, do jeitinho brasileiro. Você acha que isso é possível acontecer no Brasil? Faz sentido? Não faz? O que você fala sobre isso, nessa viagem minha? Tostines é mais fresquinho, mais, o vende mais. Ele é maravilhoso, gente. É assim, ó. Cara, funcionaria isso no Brasil? Puta, talvez sim, talvez não, porque culturalmente nós não estamos preparados para isso. Então, assim, quando você fala dos Estados Unidos, cultural, e é muito engraçado, né? Porque o brasileiro vai para lá e se acultura na hora. Na hora, é impressionante, mas cara. É o ambiente faz isso, né? Lá você tem um ambiente mais fair, mais justo, né? Então, assim... Lá o cidadão sente que tem que pagar imposto, porque a hora que ele sai na rua ele vê o imposto dele, né? Ele tem segurança, ele não precisa de carro blindado, ele vê as coisas acontecendo, né? Aqui no Brasil não é bem assim. Então, assim, funcionaria um sistema tributário diferente? Quando a gente fala dos Estados Unidos para o brasileiro, olha só, puta, vocês resolveram montar uma empresa para vender copinho nos Estados Unidos. Legal. Você chega para mim e fala assim, Douglas, preciso fazer o cálculo tributário disso aqui para definir preço. Eu falo assim, Jairo, não precisa. Não, preciso saber quanto eu vou pagar de imposto aqui para ver a minha margem. Jairo, não precisa. Como assim não precisa? Lá não tem ICMS, lá não tem imposto embutido. Lá é assim, você tem que olhar o preço do teu produto. Quanto você compra e quanto você vende, qual que é a tua margem. Por quê? Como você mesmo falou. Na hora que eu vendo para consumidor final, eu vou adicionar o imposto nisso aqui. Então isso aqui não afeta a minha margem. Eu estou adicionando e vou recolher para o governo. Exatamente. Isso quando eu estou falando do imposto, que é o sales tax, que se eu vender esse produto, eu sou uma empresa, você é uma empresa, eu vendo para você, não tem imposto nenhum. Sério? Não. Sabe quando que eu vou pagar imposto? A hora que eu apurar meu lucro. Aí eu vou pagar o imposto federal. Caraca. O B2B não tem.
O B2B não tem imposto. Eu pago, tem algumas taxas, não tô resumindo aqui, né, pessoal, pelo amor de Deus, mas assim, não é que nem no Brasil que assim, puxa, a hora que eu tô emitindo uma nota, cara, eu não sei se eu tô ganhando dinheiro, se eu não tô, porque o produto, porque o ICMS, porque isso. Vender para fora do estado era uma loucura. Se eu vendo para o consumidor final, eu tenho um adicional de imposto que é o Sales Tax, que é o imposto estadual. Tem lá as taxas municipais, tem algumas coisas e tal, mas se eu estou vendendo B2B, o serviço nosso, a gente tem escritório lá, eu vendo serviço, eu apuro no final do ano qual foi o lucro que eu tive e aplico a tabela. E lá a tabela é muito mais inteligente que aqui. Lá, assim, de 0 de lucro, de 0 a 10 mil dólares, você vai pagar, eu vou chutar a tabela aqui, tá? De 0 a 10 mil dólares, você vai pagar 10%. 10,001 até X... Ai, acabou a força do... que o cara começa a falar o universo, entendeu? Já dá uma estremecida aqui. Já tem política. Já tem os caras. A Receita Federal já tá de olho na gente aqui. Maravilhoso. De 10,001? De 10,001 a 20 mil, você paga 15%. Legal. Daí você fala, puta, se eu faturar 1 centavo a mais, eu pago 5% a mais? Não. O que você ganhou de 0 a 10, você vai pagar 10. O que passar daquilo, você paga a próxima faixa e assim por diante. Então, a alíquota média, ela é... Você tem uma alíquota média, você não tem uma alíquota X que você paga, você não é punido por crescer ou por faturar mais. Maravilhoso, cara. Tanto na física quanto na jurídica. Pô, lindo isso. Então, assim, é cultural isso lá, entendeu? Aqui no Brasil, quando você fala que o cara não precisa... Como é que você emite nota nos Estados Unidos? Agora no computador. Você entra no Word e monta um invoice. Invoice, né? Você pode ter sistema? Pode. Nós temos um sisteminha lá que controla as invoices, né? O número das invoices e tal, porque a gente gosta de ter organizado. O site da prefeitura. Não existe obrigatoriedade. O nfe.com.br. E aí você fala assim, putz, o cara que tem a cultura de sonegação vai para um lugar desse, acha que é um paraíso, né? Não é? Agora, se pegarem você lá... Você vai ser o exemplo. Pode dar já aula. E é diferente, né? E é diferente. E lá o cara emite invoice porque o cara que está tomando o serviço de você, ele quer o invoice porque ele vai deduzir aquilo é despesa para ele. Ele vai deduzir para pagar menos imposto na relação que ele tem. Então isso é livre. Então o mecanismo ele fica autônomo, né? Autônomo. Um puxa o outro. E outra coisa, você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, né? É engraçado isso também porque isso impacta o brasileiro que não conhece. Você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos. O que você faz a primeira coisa no Brasil? Nós temos que fazer o quê? Contrato. Esse contrato vai para onde? Vai para o órgão público aprovar se o nosso contrato está beleza. Lá você vai, abre a empresa. E o contrato? Problema seu, isso é relação particular, não tem nada a ver com isso. O governo não tem nada a ver com a relação entre eu e você. Isso é um problema que a gente vai discutir na justiça se a gente tiver problema. Ele não interfere nessa relação. O mercado é livre. Você entende? Maravilhoso. Então, assim, culturalmente, tem muita coisa diferente. Sim, aí você fala assim, puta, funcionaria um sistema desse no Brasil? Culturalmente não. Talvez culturalmente não, porque o brasileiro não está preparado para isso. Agora, que a gente precisa simplificar o sistema, eu não tenho mínima sombra de dúvida. O sistema é muito isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Quantas horas deu? 1 hora já, Mike. Vamos finalmente, cara. Verdade, muito legal, cara. Incrível. Não, ficaria aqui 50 mil horas. Aqui. Eu queria só fazer isso. O homem tem 50 reuniões aqui. O celular dele não para de apitar aqui, meu. Maravilhoso, Jairo. Alguma coisa a mais aí ou não? Cara, muito bom, Douglas. Antes da gente ir pro finalmente, eu escrevi um negócio aqui que eu tinha esquecido de perguntar. Cara, que dica que você dá para um contador? Uma dica aqui, ó. Não precisa se prolongar muito não, porque a gente já vai para os finalmente. O que você acha que você falaria? Ou 3 coisas que você falaria? Olhe mais para o seu cliente. Essa é a dica. Eu acho que é. Tramontina. Olhe mais para o seu cliente, olhe mais para a dor do seu cliente, né? Saia da vala comum, eu sempre digo isso, cara. Saia da vala comum. Se você não tiver um propósito, você está na vala comum. Você é mais um. Quanto custa tomar um café com um cliente, né? Chegar lá, Jairo, posso passar aí e tomar um café? Veja. Eu não posso posso me estender mais 2 Pode, claro. Eu não posso criticar esse contador porque assim, como eu te disse, né, o governo impeliu isso pra gente, a gente foi obrigado. E naturalmente, por uma questão de sobrevivência, né, você, cara, as margens de um escritório, elas são muito apertadas. Então assim, o cara às vezes perde um cliente porque o cliente vai pagar R$100 a menos. Eu acredito. Né? Então, assim, esses R$100 que ele vai pagar menos, às vezes eu tenho que ajustar aqui, eu não tenho condições de ir tomar esse café. Entendi. Se eu me posicionar dessa maneira no mercado, eu não tenho como ir tomar esse café com o cliente porque eu tenho que estar na operação, cara.
E eu tenho que ter o time aqui só entregando coisa para o governo, porque o empresário não tem ideia da quantidade de coisas que a gente está obrigado a entregar e o tamanho das multas que existem atrás disso. Então, o cara que está no escritório lá cobrando, né, um valor X, que está começando, ou ele se posicionou dessa maneira, eu falo muito disso, né? Eu tenho falado muito disso. Está na hora do contador se reposicionar no mercado. Legal. A tecnologia vai acabar com o contador? Não, ela não vai acabar com o contador, mas ela vai acabar com o modelo que hoje está aí, no meu ponto de vista. Acho que esse modelo, se o cara não se reposicionar, ele vai enfrentar as plataformas. Sim. E aí, aí, entre plataforma ou você tem muita tecnologia para confrontar as plataformas e ganhar em volume, que é baixo preço, ou você vai para um outro nível que é mais estratégico, que vai estar mais próximo do cliente. Acho que é um divisor de águas que tem aí. Então, assim, muitas vezes o cara está cobrando aquele valorzinho, não tem como o cara ir tomar um café. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele precisa reposicionar o negócio dele, ele precisa construir valor no negócio dele. E para que você enxergue valor nesse cafezinho, ele precisa levar alguma coisa a mais para você, ele precisa ter esse tempo. E para isso ele precisa investir em tecnologia. E aí vai. E é a luta do dia a dia de todos os negócios. Todos os negócios. E assim, tecnologia é caro no nosso meio, entendeu? Para todo mundo acho que mas assim, a gente... e o contador, isso acho que é uma questão cultural que precisa mudar radicalmente. Sim. O contador, a grande maioria, investe muito pouco no negócio e no próprio intelecto. Maravilhoso. Jairo, se fosse falar do Red Pill, que nós estamos no Red Pill, que agora você sabe todo podcast, qual o Red Pill desse podcast? Eu falaria que é o quê? É a nossa cultura, cara. Precisamos mexer na nossa cultura. É o principal, fator principal, dentre outras lições que nós vamos puxar no e-book do convidado, Total, né? cara, chegou a grande hora aí, Douglas. Seguinte, cara, interessantíssimo. A gente ficaria 200 50 mil horas horas batendo um papo, mas ele é um homem que o helicóptero dele tá carregado lá. Para ele já ir pra próxima reunião. Já vai. Calma que eu sou contador. O Ronaldo tá chegando aqui, faz a contabilidade do Neymar e tal. Só se for o helicóptero dele, né? Porque o meu... Douglas, seguinte, cara, quando você falava, a gente escreveu o seu segundo livro, que é o e-book do convidado, pegando os seus principais insights aí, então a gente vai lançar daqui a pouco e você vai saber todos os seus pensamentos, o Ebert anotou. Ele falou, o que os caras estão escrevendo? Letra, escreve rápido, né? Pois é, eu falei, estão anotando a vinheta que vai aparecer? Não, isso aqui é o e-book do convidado, cara. Faça as honras da pergunta-chave. Enquanto isso, cara, enquanto eu e o Ebert faz o ping-pong, você vai pensar na resposta para uma pergunta que é o seguinte, cara, você é um cara extremamente culto, um cara que gosta de estudar, aprender, como que você vê o futuro da humanidade no sentido assim, como que o homem pode ter uma relação saudável com a tecnologia, sem ter medo de ser substituível, enfim, e uma mensagem para as próximas gerações, porque daqui 500 anos, se o servidor do YouTube nos permitir, a gente vai estar com esse vídeo rodando, entendeu? Nossa, olha a resposta. Isso é uma resposta. É uma resposta grande. né? Cara, eu acho... tem que pensar. Eu achei que era... Não, você tem que... Nós vamos pro e-book do convidado agora, com esse cara incrível aqui. Jairão, quer fazer as honras? Manda bala. Eu vou começar então. A primeira aqui do nosso e-book do convidado é que se você quer ser bom administrador, você precisa entender de contabilidade, meu amigo. Essa foi a primeira lição que eu extraí desse e-book, Jairão. Maravilhoso, cara. O Douglas trouxe uma frase de um cara que eu gosto muito e vale muito a pena reforçar aqui, Peter Drucker, cara. Quem não mede, não gerencia. Então você precisa olhar para os KPIs da sua empresa, do seu negócio, para ver se ela está evoluindo ou não. Eu vou complementar essa aí, Jairo, porque assim, qual é seu propósito e seu objetivo, cara? Essas duas coisas, elas precisam estar muito claras dentro de você para que você recalcule a rota, mas sempre indo na direção certa, assim como também o seu time precisa enxergar isso. Legal, cara. Essa é da nossa área também, meu. Faça análise SWOT, meu amigo. Funciona pra caramba. Uma frase que eu achei maravilhosa, eu queria até parar para refletir, que é você não controla as variáveis, cara. É uma frase muito boa, parece uma frase tão simples, mas você precisa entender que o mundo tá mudando e não dá para ficar parado. Você precisa recalcular a rota o tempo inteiro. Cara, o Douglas trouxe uma mensagem que eu achei muito interessante, que ele fez um curso para mercados de luxo e a mensagem aqui do e-book dele é a seguinte: aprenda com mercados diferentes do seu. Então, às vezes, está muito imerso no seu próprio mercado, mas tem outros mercados que podem te ensinar alguma coisa também. E aí, dando sequência nisso, eu queria trazer, Jairão, qual cliente draga a sua energia, cara? Você olhe para sua carteira de cliente, faça esse review, porque às vezes você pode estar perdendo tempo, perdendo energia, e isso tá te dragando e você ficando no buraco. Outra coisa que o Douglas falou muito boa, cara, pense em termos de ecossistema, cara. Então, o futuro é trabalhar em ecossistema. Qual é o seu ecossistema? Como você pode fomentar esse ecossistema? Como
você pode contribuir com esse ecossistema dentro do seu negócio. E para complementar aqui, Jairão, eu vou falar assim, se você é um cara de mídias sociais, se você é alguém que está trabalhando nas redes sociais, cara, tente descobrir o seu jargão. E aí, que é muito bom, contabilizou? Maravilhoso, cara, eu fecho com o seguinte, é um clichê de para-choque de caminhão, mas muitos empresários se esquecem disso. Cara, olhe o seu fluxo de caixa, velho. Maravilhoso, Jairão. Eu vou fechar a minha, Jairão, que foi a última que eu anotei, que achei sensacional. Sociedade dá certo sim, mas você precisa olhar qual é o drive do seu sócio. Se não só os valores, mas também os objetivos dele estão conectados com o seu. Só assim essa sociedade dará certo. Esse foi o book do convidado. Maravilhoso, bicho. Sensacional. Bom, não? Sensacional. Você achou que não estava anotando nada? Pois aqui, né? eu achei que esses caras estão só aqui fingindo que estão Legal, conversando. muito Legal. Gostei do resumo, viu? Que Gostei legal, do resumo. meu, que legal. Bom, vamos a... Por favor. Agora a câmera é sua. Cara, eu acho sim, o futuro, óbvio que não tem bola de cristal, né? Aliás, muito empresário acha que contador tem bola de cristal para adivinhar as coisas, né? Mas, pensando assim de forma muito objetiva, se as coisas estão sendo robotizadas, eu acho que cada vez mais o ser humano precisa fugir das rotinas, né? Do robotizável. E eu acho que ainda vai levar um bom tempo para que essas inteligências superem a capacidade cognitiva do homem. Então eu acho que quanto mais a gente desenvolver capacidade cognitiva, e isso tem a ver com artes, com desenvolvimento de intelecto, de filosofia, de relação interpessoal, de relação humana, de entender o movimento das coisas, né, do universo, da própria humanidade. Então acho que assim, em qualquer área isso tem valor, né? Então eu diria que assim, enquanto a tecnologia não conseguir desenvolver essa questão da capacidade, porque assim, por mais que você fale de inteligência artificial hoje, que é 28 de outubro de 2021, você fala de inteligência artificial, a inteligência artificial ainda é uma coisa ainda meio robótica, né? Uma coisa meio matricial ainda, né? Mas cara, eu não consigo ver ainda, num curto espaço de tempo, algo que substitua a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de amar, cara. Porra, isso constrói qualquer coisa, qualquer relação, qualquer invenção de coisas que não existem ainda, né? Então, acho que o ser humano vai levar um tempo para ser substituído, mas, naturalmente, aqueles que estão ou são mais acomodados, estão num processo muito robotizável, esses precisam correr mais, né? Porque, naturalmente, essa função acaba sendo substituída. Cara, maravilhoso. Sensacional, surpreendente, de verdade. Eu adorei, Ever também, com certeza. Mike Magalhães anotando tudo lá, que nem uma máquina de escrever ali. Muito legal, cara. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Obrigado Fiquei pelo muito feliz bate-papo. de recebê-los aqui, de poder bater esse papo, de falar um pouquinho com vocês. Maravilhoso. Achei sensacional o e-book, o resumo. E-book do Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Maravilhoso. Gente, pra você que ficou até o finalmente, muito obrigado mesmo. Foi incrível estar com esse cara aqui, um fenômeno. Esperamos encontrar ele em breve, né, Jair? Porque daqui. Vamos marcar um café. Muitas coisas, muitos bate-papos aí pra acontecer. Exatamente. Então, sigam a gente nas redes sociais, @EberGabriel, @VivaLaçante, @MeuContador, tá? Meu Contador. @meu_contador no Instagram. @Mike Magalhães. Esse foi o Pizza com Marketing. A gente vê você na próxima semana. Valeu! Valeu!